Fala galera, boa noite, tudo bem com vocês? Aqui é Manuel Castro falando. Hoje iremos falar, na verdade, sobre educação em Tutóia. Como é que está a nossa educação no nosso município de Tutóia? Como é que estamos aí a qualidade do nosso ensino, como que os professores estão enfrentando os desafios. Muito obrigado. A Joanice acabou de entrar, Joanice Rios, o filho Merval filho acabou de entrar, já vou te mandar o convite. Só estou dando aqui boa noite para todas as pessoas que estão entrando. Já estamos iniciando essa live de hoje, que o tema é sobre educação. Foi bastante divulgada essa live, daqui a pouco começa a entrar bastante gente. Eu vou chamar o Merval Filho para entrar conosco ao vivo e a gente começar pela apresentação deste grande professor, dessa pessoa que está fazendo uma diferença aí na educação de Tutóia. Só um minutinho, vou mandar aqui, aceitar o convite, que ele acessar o canal, acabei de mandar. Vamos aproveitar e compartilhar o link da live. Eu vou mandar o link da live no grupo. Merval acabou de acessar aqui. Tudo bem, Merval? Boa noite, tudo bem, tudo tranquilo? Prazer imenso estar participando aqui contigo, Manuel, dessa live. Embora cansado, o rosto aqui cansado dessa nossa Meu maratona dos amigo, últimos eu dias, sei. né? Mas estamos aqui para contribuir, tá? Estamos aqui para contribuir com essa discussão sobre a educação de Tutóia, trazer o nosso ponto de vista em relação a repasses, a fechamento das escolas e contribuir com essa discussão que é democrática, que é de direito e que tem muito a somar com a sociedade de Tutóia, né? Porque, na verdade, nós precisamos acordar, né? Exatamente. Nós estamos dormindo aí, Você, estamos dormindo em um sono longo. Tutóia precisa acordar para uma realidade. Aqui a ideia não é fazer politicagem, mas dar um choque de realidade no povo para acordar para um Brasil que já acontece lá fora. Né? As coisas acontecem lá exatamente, meu fora, caro. Você através falou das muito. reivindicações, através da, Você digamos falou assim, muito. de Eu vou aproveitar aqui a atitudes deixa. que Isso, vou ninguém aproveitar a deixa para dizer sua. aqui. Você falou muito bem essa colocação de que nós precisamos acordar, nós precisamos acordar no sentido da gente mesmo também fazer a nossa própria parte, esperar e parar de esperar que só os outros façam por nós. Então, nesse sentido, eu gostaria de dar os parabéns. Vou dar aqui também boa noite às pessoas que estão entrando, a doutora Help, que acabou de entrar, a Wanda Lopes, a Tassiana, a Regiane, Mocinha, Joanice, que eu já falei, a Aquino. Quem mais que entrou? Alexandre acabou de entrar. Karine Oliveira também entrou. Galera, a gente vai fazer assim, ó. Vão marcando o coraçãozinho para que o sistema entenda que essa live ela é importante, porque ela é de suma importância. O Merval Filho vai explicar muitas dúvidas para a gente. Ele é um convidado mais do que especial. Boa noite, doutora Help, tudo bem? Vai compartilhando essa live nos grupos do WhatsApp, que tinha muita gente de Tutóia que estava esperando esse início. Muitos professores querem tirar dúvidas. Então, assim, eu tenho imenso prazer de estar conversando com o Merval Filho hoje. Eu já vou pedir para ele se apresentar, mas o nosso objetivo, como ele mencionou no início, nós não estamos aqui para fazer politicagem, nós estamos aqui para conversar, esclarecer dados, fatos, levar informação verídica para a nossa comunidade, tanto a nossa comunidade, pais, alunos, moradores do município de Tutóia, e como principalmente também para a nossa comunidade de professores, que eu já aproveito aqui para deixar assim o meu muito obrigado, a minha profunda admiração pelos professores. Eu devo muito o que eu sou hoje pelo incentivo, o que os professores fizeram por mim, refletiram e refletem na minha vida toda. Então, aproveitando essa deixa, novamente vão dando os like, compartilha, envia o link para os amigos e dá o coraçãozinho para que a gente consiga alcançar o maior número de pessoas possíveis. A gente vai deixar essa live também gravada, então
Se você não puder ou não tiver a oportunidade de conversar com a gente aqui agora, pode assistir depois. E se você estiver ao vivo aqui com a gente, manda a sua pergunta para que eu ou o Merval respondamos para você. Então, é muito importante que cada um de vocês participe, tire a sua dúvida, que nós estamos aqui fazendo essa live exatamente para isso. Então, eu gostaria que o Merval se apresentasse, fala um pouco da sua história, da sua vida em Tutóia, filho de Tutóia. É com você. Bom, mais uma vez, boa noite aos professores, professoras e público em geral que está participando dessa live. Para aqueles que irão ainda assistir futuramente, meu nome é Merval, professor Merval Filho. Eu sou residente aqui do distrito de Barro Duro, município de Tutóia. Tá? Sou professor da rede municipal de ensino, professor estável, professor concursado, e sou formado na área de letras, né, língua espanhola, também sou pedagogo, sou especialista em metodologia da língua portuguesa e literatura, e também tenho MBA em gestão, políticas públicas municipal. E estou mestrando na área de educação especial. Atualmente, estou presidente do CISPUNTEPAN, que é o Sindicato dos Servidores Públicos do município de Tutóia e Paulino Neves. Estou aí há mais ou menos uns 150 dias em frente à gestão do sindicato. E a gente eu iniciei os trabalhos em frente ao sindicato já com a turbulência, assim, uma atrás da outra, né? Esse foi em meados de 15 de dezembro, e já foi com uma luta grande em busca dos rateios, né? Dos rateios do Fundeb, e depois veio o não cumprimento do reajuste do piso salarial estipulado pelo MEC no percentual de 14,95%, e aí é uma luta após a outra. Mais tarde eu vou falar sobre algumas ações também que a gente está fazendo no sindicato, que não é o foco da nossa entrevista, né, do nosso bate-papo. O bate-papo é sobre educação, a gente contribuir. Não conheço aprofundado, de forma assim aprofundada, as entrelinhas aqui da gestão, mas através dos números que o senhor vai expor aqui para a gente pode fazer algum comentário, pode fazer algum esclarecimento, né, em relação aos números, repasse e outras situações. Então é isso, meu querido. Estamos aqui para contribuir. Eu vou aproveitar e tirar uma dúvida com você. Quando me passaram o teu contato, e a gente não se conhecia pessoalmente, eu fiquei na dúvida, Merval Filho tem relação com o ex-prefeito de Tutóia Merval? Aí alguém me disse, não tem. Aí, mas algumas pessoas ainda me perguntam, tem relação com esse prefeito ou não tem? Tira essa dúvida pra gente, sempre, Merval Filho. Manuel, o nome Merval é um nome não muito usual, mas eu de vez em quando ainda encontro um Merval por aí. Eu sou Merval Filho porque o meu pai era Merval, tá? Merval Pereira Silva. Não era conhecido como nome Merval, era conhecido como o apelido de Budé. Mas o meu pai é Merval por isso, Merval Filho. E em vez em quando eu deparo aí com o Merval ex-prefeito, né? Merval Dutrano também, que é um nome muito conhecido em Tutóia, na área do esporte. E Merval Pereira, né? Um xará aí da Globo News, e outros, tem Merval Veras em Parnaíba. Em vez em quando a gente depara com o Merval também. Eu pensei que era só eu, mas na verdade não é. Não, tá bom. Então, esse era uma dúvida. Com o ex-prefeito, não. Tá, a Geonise diz, pergunta inevitável, porque realmente Eu vou dar aqui só agradecer ao Roberto Silva. Salve, salve a todos. A educação é um dos maiores valores que deixamos para os nossos herdeiros. É muito verdade isso que você está falando. Eu apoio, eu defendo muito a parte da educação. Aí agora vamos entrar na educação de Tutóias. Vamos falar um pouco, Merval. Eu sei que você está há pouco tempo na presidência do sindicato, mas já entrou na turbulência, então vamos entrar, pegar o barco aí que está navegando e vamos começar.
eu queria te perguntar, assim, antes da gente entrar nos detalhes, vamos fazer um levantamento no cenário da educação de Tutóia, para que a gente depois chegue nos detalhes. Mas é importante a gente começar a entender esse universo de educação, o que que é a educação em Tutóia, como que ela está, qual o cenário atual, como que você vê como que você vê a educação em Tutóia no seu ponto de vista enquanto um operador da educação. A educação de Tutóia, ao longo do tempo, ela vem melhorando, né? Ela vem melhorando. Isso é fato, a gente consegue identificar isso nos números do IDEB e nas provas de avaliação em nível nacional, nível estadual. Ela vem melhorando a cada dia. Isso se dá as formações continuadas dos professores, também uma melhoria na estrutura física de algumas escolas, mas assim, nós temos duas realidades, no meu ponto de vista, na educação de Tutóia. Uma realidade da sede, daquelas comunidades que são mais próximas ali do centro de Tutóia, tipo Barro Duro, Bom Gosto, Porto de Areia, Seriema, e temos outra realidade, que é nas comunidades mais distantes. Assim como no Maranhão também. O governo do Maranhão, ele apresenta na televisão uma educação perfeita, e mostra nas suas divulgações colégios que são modelo de referência, mas esconde o outro lado da verdade, que são escolas totalmente sem estrutura, que operam em situação precária, com alunos suprimidos, com alunos com sala superlotada, sem nenhum tipo de estrutura física adequada. E Tutóia também acontece dessa forma. Aí cabe não só, na minha opinião, o governo, né? O governo municipal, o setor público, cabe também à sociedade no sentido de começar a fiscalizar mais. Cabe também nós, professores, também em nos esforçar também mais nas nossas atividades. Cabe também, e cabe principalmente ao governo, que é o detentor dos recursos para que seja aplicado de forma satisfatória. Eu vejo a educação ainda um pouco carente. Ontem nós visitamos em média de 20 escolas, e eu, por ser um portador de necessidade especial, deficiente físico, eu cheguei em algumas escolas que tive que entrar com a ajuda dos colegas, dos professores que estavam ali no movimento da greve, porque não existe acessibilidade. É uma das bandeiras que o sindicato vai levantar também, a acessibilidade nas escolas, porque não existe. Até algumas rampas em algumas escolas são feitas desproporcional, que ali não sobe nenhum caminhão, imagine o cadeirante. Nesse ponto aí, Merval, eu tenho que tirar o chapéu para você. Apesar das dificuldades, você tá à frente. Quando você me falou ontem, eu fiquei assim, cara, eu preciso elogiar ele. Porque, olha, a gente vai puxar alguns dados daqui a pouco para a gente conversar. E tem professores que você vê assim que mereceu muito mais em termos de condições de trabalho. E o fato de você ter essa dificuldade, isso já te limita a, por exemplo, visitar várias escolas. Então, imagina se você é lotado numa escola onde não tem a adaptação para as pessoas que têm algum tipo de necessidade especial ali que a instalação física tem. Então, assim, a educação de Tutóia, assim como no estado como um todo, precisa olhar nesses detalhes. E aí é quando a gente já começa a entrar um pouco na qualidade do ensino, que passa pela gestão dos recursos. Quando a gente fala de gestão do recurso, nós não estamos falando só de gestão de recurso de dinheiro. Dinheiro principalmente, porque ele paga todo o restante. Mas de recursos humanos, de recursos de materiais, de cuidado do detalhe, da importância daquela estrutura física da escola ser uma estrutura que consiga receber bem os alunos, porque assim como nós temos professores, nós temos alunos também. E aí nós não temos só deficiência física de acessibilidade de subir, por exemplo, uma rampa. Nós temos várias necessidades que a Secretaria de Educação ela precisa ter esse olhar mais de gestão mesmo de recursos e de todas as necessidades para que a escola
e a educação do nosso município seja uma educação de qualidade. E aí, a gente já aproveita esse gancho e eu gostaria de te perguntar quais ações nós podemos melhorar, implementar, para que a gente melhore a qualidade da nossa educação no município de Tutóia. Antes de você responder, eu concordo com você de que a educação que nós queremos, ela começa de nós, da comunidade. Nós não podemos só esperar pelo poder público. Nós precisamos fazer a nossa parte também. Enquanto pais de alunos, enquanto tios, enquanto irmãos, a sociedade em si precisa fazer a sua parte. Cobrando também é uma forma da gente cobrar, mas nós também temos como ajudar. Eu vou citar um exemplo para você, nesse quesito de melhoria, qualidade de ensino. Citar o exemplo do povoado Estiva, que nós temos uma escola, a gente até conversou mais cedo, que a Secretaria de Educação ia fechar a escola. E nós conversamos com ela e dissemos, não, a gente precisa dessa escola funcionando, ela é um patrimônio, e aí é uma outra realidade que a gente tem em Tutóia, tem muitas escolas que são patrimônios das comunidades, muito embora o MEC exija uma quantidade de aluno, um desempenho para manter aquela escola funcionando, mas as escolas, principalmente na região, na zona rural, eles se tornam mais patrimônio de identidade daquele povoado, e se torna parte da história das pessoas. Então, a nossa escola tem isso. E nós nos comprometemos a ajudar essa escola a se manter funcionando. Então, nós compramos material didático para os alunos, nós compramos recursos pedagógicos para que os alunos tenham uma qualidade de ensino melhor. A gente não vai conseguir transformar a realidade daquela escola da noite para o dia, mas a gente está muito empenhado. E eu, pessoalmente, estou à frente desse empenho, buscando esse amparo da comunidade, esse apoio da comunidade. Nós não tínhamos impressora, a gente conseguiu, nós não tínhamos material escolar, a gente conseguiu. Então, a comunidade também pode ajudar a melhorar essa qualidade do ensino. Nesse sentido de o que nós podemos fazer para melhorar a qualidade do ensino, antes de chegarmos nos números, o que você consegue passar para a gente que nós, sociedade, podemos fazer junto com o poder público? Bom, meu ponto de vista, apenas enquanto professor, né? Não estou falando aqui como se eu fosse secretário, não, apenas como professor. Um dos maiores gargalos assim, na educação do município de Tutóia, e eu sei que não é só do município de Tutóia, é a politicagem dentro da educação. São duas coisas que não combinam, uma coisa destrói a outra. A politicagem, a política, usar uma determinada pasta para ser o maior cabo eleitoral de um determinado candidato, de um determinado político, quem perde é a educação. A exemplo, por exemplo, um governo anterior tinha uma gestão boa e estava desenvolvendo um trabalho bom, bacana, a escola recebendo êxito, tendo êxito na qualidade do ensino, e aí entra outro determinado gestor, e aí tira aquela pessoa simplesmente pelo fato de não fazer parte do seu grupo político. Tá? A falta da eleição para os gestores, que isso está lá na lei da LDB. Paulino Neves aqui já tem gestão, já tem eleição para gestores. Então, essa política de coloca o meu e às vezes sem olhar o critério do currículo, a experiência, um plano de ação, pessoas que não têm conhecimento realmente da pasta, então isso prejudica muito. Outra das coisas, dos gargalos também que a gente pode citar aqui é a falta da merenda escolar, principalmente na atual gestão. Não sei se você sabe, Manuel, mas até aceito como normal 2 calendários para os nossos alunos aqui do município de Tutóia. Os pais, as mães já sabem, perguntam nos grupos de WhatsApp. Hoje, qual é o horário? É o de merenda ou sem merenda? Você acha que isso é justo? As pessoas já recebem como normalidade, já aceitam como normalidade que a merenda só dura uma semana. Que 30% desse valor, desse recurso da merenda tem que ser destinado para compras locais. Isso não existe. Às vezes até usam terceiriza ali uma cooperativa, mas o material todinho vem fora da cidade, fora do estado. Infelizmente é assim.
e não há uma política para que se mude isso, que envolva a família, que você falou no início aí sobre a família reunida, é isso que tem que acontecer. Os PPPs da escola já exige isso. Escola tem que ter a união e a parceria da família e da sociedade. Se não acontecer isso, não existe. E a própria família, às vezes, não tem o conhecimento. Acho que chegou a hora de abrir para essa discussão maior da importância da família dentro da escola, de cobrar, não ficar com medo. A exemplo do nosso movimento grevista. Agora, muitos professores não aderiram porque, de qualquer forma, devem algum favor. Eu estava lá no Polo 4, me trouxeram para o Polo 2, estou aqui perto da minha casa, não vou porque senão a perseguição vai acontecer, vai ter represária, vai ter outras coisas, ou não vou porque alguém vai lutar por mim e eu vou receber também. Então, falta muito da união, da conscientização do povo que nós temos direito. E que a realidade, a história só muda se tiver corajosos que tomam frente, que a gente sabe isso desde o começo do mundo, quando o Brasil pensou em liberdade, quem foi Tiradentes foi um dos que morreram, não só Tiradentes, mas alguém teve que morrer, alguém teve que dar sua própria vida para que a gente gozasse dessa liberdade que a gente está tendo agora aqui, dessa democracia, né? Exatamente, meu irmão. Você falou muita coisa importante, que é por isso que eu estou nesse projeto da gente conversar com pessoas como você. Porque nós precisamos acordar nossa sociedade. Nós não precisamos brigar. Nós só precisamos ter conhecimento dos nossos direitos e ajudar as pessoas a gerir melhor esses recursos que nós temos para garantir os nossos direitos. Você falou algumas palavras-chave. Merenda. Merenda tem recurso para alimentação. É pouco, mas você administrando, você consegue. Você negocia, você ajuda o produtor rural, a agricultura familiar, para te ajudar a vender um produto mais barato e assim você garantir a merenda para a escola. Essa questão da politicagem, você resumiu muito a realidade de muitas cidades no Maranhão. A questão da politicagem é colocar o meu parente, o meu conhecido, para garantir. Gente, nós temos que garantir qualidade no ensino. Então, as cabeças dos nossos gestores precisam mudar. Enquanto a cabeça dos nossos gestores pensarem na forma política, de politicagem, a gente não muda e não implementa políticas voltadas para a educação, políticas públicas de qualidade que fazem a educação melhorar, que fazem a educação mudar, que fazem a educação ser uma educação de qualidade. Se hoje eu estou aqui conversando com você, é que nós dois tivemos uma educação e nós buscamos essa educação a cada dia, a gente não parou. E é isso que nós queremos levar para os nossos pais, para os nossos alunos, nossos filhos. Gente, acreditamos, assim como eu, o Merval, nós acreditamos que a sociedade precisa cobrar mais, mas não é cobrar de qualquer jeito, é cobrar de forma organizada. É organizar os professores junto com os pais, junto com os alunos, junto com os diretores e buscar melhor qualidade nas nossas escolas, melhor qualidade de trabalho, melhor qualidade de ensino e tudo. Falando em melhor qualidade, Merval, vamos pedir aí para o pessoal fazer o coraçãozinho para a gente aumentar a participação da live. Compartilhem com seus amigos, isso é muito importante. E aí, voltando agora para a qualidade do ensino, eu gostaria de compartilhar com você uma realidade que nós temos ali no povoado Estiva. Nossa escola não foi fechada. A gente botou o pé na parede, vamos lá, vamos trabalhar. A gente consulta a gente antes, daí as pessoas, como que nós podemos ajudar. Mas aí a gente ficou com uma situação precária que eu acredito que é uma realidade de muitas outras comunidades. Nós ficamos com 2 turmas e 2 turmas multisseriados. E dessas 2 turmas que nós ficamos, só um professor foi liberado pela Secretaria de Educação para a Estiva. Os outros ficaram naquela politicagem. Eu não vou porque não é perto da minha escola, eu não vou porque eu sou amigo de fulano, o coordenador vai me botar para tal escola, um coordenador não sei o quê. E no final das contas, ficou um professor destinado para a nossa escola e com 2 turmas, e multisseriado ainda. Então, para você ver a dificuldade que você, enquanto profissional da educação, professor, tem de enfrentar uma escola com 2 turmas e um professor. A nossa sorte ali na Estiva foi que a Francisca, que é de outro setor, tem uma qualificação que pôde assumir a turma. Então, ela saiu da função dela para ajudar a comunidade e hoje assume uma turma para não termos que parar. Mas
como você vê hoje essa realidade nos povoados que acontecem, principalmente do multisseriado, do professor que tem que socorrer essas turmas? Fala pra gente como é a realidade aí em outros povoados. Pois é, essa situação é como a gente chama aqui na nossa região, isso é uma caixa de maremondo. Existem dois lados, né? Dois lados o lado da comunidade e o lado também da Secretaria de Educação, né? O que acontece? Municípios que dispõem de escolas com poucos alunos, com turmas pequenas de 9 e 8, o Ministério da Educação, o MEC, está aplicando multa e não fazendo repasse por conta dessa situação. Segundo o MEC, o número de alunos, se salvo engano, alguém pode corrigir aí, em média de 25 para frente. Né? Não sei o valor o total exato, mas nesse nível, nessa totalidade aí. Para que se tenha um OSD na escola, é necessário 75 alunos matriculados na escola. Cada 75 alunos tem um OSD e assim por diante dos demais funcionários. O que acontece a nível de Tutóia, não sei nas outras localidades, mas tipo Paulo Neves, que faz parte do sindicato também, tem essa mesma realidade, existe comunidades próximas, cada um com suas escolas, e que ali tem poucos números de aluno. E é fato, a Secretaria de Educação não está faltando com a verdade, é fato que a estrutura financeira dali não sustenta a escola, né? Não sustenta a escola. O que se está fazendo? Aí depois a gente entra como eles estão fazendo. O que estão fazendo? Estão nucleando. Tá? Uma das prerrogativas que a gente questionou quanto o não reajuste dos professores foi uma folha super inchada. Aí eles falaram, e até com uma certa razão, um dos motivos da folha estar inchada é porque há necessidade de se contratar, porque algumas localidades, principalmente as mais longínquas, não tem nenhum professor, às vezes não vai nenhum professor concursado. Mas se fizesse esse agrupamento, né, essa nucleação de pegar 3 escolas, colocar em uma só os concursados, professores concursados efetivos, teriam competência, teriam... Oi? Daria conta de atender dariam conta de responder por todas as escolas. Agora, a maneira como tem sido feita atualmente é que eu não concordo. A comunidade, sem nem saber, inesperadamente, chega uma notícia através do gestor, de outra pessoa, a escola vai ser fechada, como a gente falou anteriormente. E eu trago aqui uma frase de um político antigo, raiz aqui da região de Tutóia. O povo precisa ser ouvido. Em todas as circunstâncias, o povo precisa ser ouvido. Então, se há necessidade de fazer essa nucleação, e aí depois a gente chega lá no multisseriado, que é uma consequência de não fazer a nucleação, se há necessidade realmente de fazer essa adaptação, bora ouvir a comunidade, vamos para a comunidade explicar. E aí, como fazer de uma forma que não prejudique a comunidade? O que pode ser deixado aqui nesse prédio, o que pode ser feito, mas ouvir a comunidade, não arbitrariamente como está acontecendo em algumas comunidades. Nesse sentido aí, eu iria um pouquinho além. Eu iria na comunidade também, mas eu sei que as secretarias de educação, como eu volto de novo, tudo é uma questão de você fazer uma boa gestão. Quando você se propõe a coordenar uma secretaria de educação de Tutóia, que é uma das maiores secretarias do município, você tem que ter uma visão de gestão, de coordenar, de lidar com pessoas, de prever situações, de antecipar problemas e trazer soluções. Então, se você está vendo de um ano para o outro que você vai diminuir alunos naquela escola, que você vai ter problemas financeiros, você tem que analisar se naquela região tem alunos que estão fora de aula, de sala. Porque nos nossos povoados, eu fiz um levantamento agora, e que nós temos muitos alunos que não estão matriculados porque não há um trabalho de conscientização junto aos pais, à comunidade, para trazer esses alunos para dentro da escola,
de forma a garantir pelo menos um mínimo funcional e assim melhorar a qualidade do ensino. Eu acredito que assim, faltam algumas ações de conscientização também da secretaria junto aos pais, para que os pais ajudem a manter esses alunos na escola de forma matriculada, de forma regular, para que assim as coisas funcionem melhor. Eu acredito que assim, a gente está de fora, não estamos dentro da gestão, a gente está, vamos dizer assim, supondo algumas situações, mas ao nosso ver, a gente vê a realidade, a gente convive na realidade local. A gente consegue ter uma visão de que daria para fazer umas coisas diferentes, né? É verdade. Isso depende de muita força de vontade de políticas públicas, né? E também de uma dosagem da compreensão da comunidade também, porque às vezes tem o lado radical e aí é preciso ceder. Eu não estou aqui defendendo, eu estou apenas um olhar técnico em relação a isso aí. É preciso ser feito realmente essas novas adaptações. Então, a máquina quebra. Em relação ao multisseriado, que você também mencionou no início aí da pergunta, é consequência de escola com pouco número de alunos. Tá? Você não tem como colocar um professor para 4 alunos e outro professor para 3 alunos. Eu conheço realidade aí, já visitamos escola que a turma de multisseriado é de 1º ao 5º ano. E aí, como é que nivela esse nível de educação no final do ano? Nivela de cima ou para baixo? Nivela com os de 1º ano. Então, quem vai terminar o 5º ano ali, o nivelamento é de 1º ano, no máximo de 2º ano. Só voltando uma coisa que a gente falou agora há pouco em relação à alimentação escolar. A gente falou em merenda, a minha querida Joanice falou bem aqui, né, que essa nomenclatura ela mudou, que agora é o novo Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é o PNAE, que agora é alimentação escolar, não é mais aquele negocinho no fundo do prato ou que suque com a bolacha, não, tá? Ou aquela coisa industrializada, é alimentação escolar, é alimentação de qualidade, isso tem que ser do começo ao final do mês, não é para dar uma semana e o povo aceitar. Infelizmente, a comunidade tem que se acordar para isso, Nós escolhemos um gestor e ele tem que fazer a coisa correta. Não tem mais esse negócio da gente aceitar calado. Só tirando um pouco do nosso foco, aqui na nossa comunidade, as pessoas, quando conversam sobre política, ele acha natural, Manuel. Muitas das pessoas acham natural. Não, todo prefeito rouba, todo mundo rouba. É normal que o cara com 3 meses tenha uma Hilux, tenha um carro de 400 mil reais. Então, é uma cultura que está impregnada, que só vai ser mudada com uma nova geração, infelizmente. Você não vai mudar a cabeça do cabra que já tem 60, 55 anos com essa mentalidade dele, não. Porque ele está acostumado com aquele negocinho lá do prefeito passar lá, vai ajeitar uma coisinha, vai ajeitar outra. Nós temos que mudar com a educação. A gente volta para a nossa discussão. Lá na sala de aula, libertando essa nova geração e transformando através da educação esses jovens em pessoas críticas, pensantes. Isso é que tem que ser feito, não como alienados, mas como pessoas críticas, capazes de reconhecer os seus direitos, também os seus deveres, claro, mas de cobrar da juventude vir para a política, das mulheres vir para a política e começar a mudar essa realidade. Exatamente, Merval. Eu estou adorando o papo contigo porque tá bom da gente discutir, o nosso pensamento é parecido. Eu acredito muito que é com a educação de qualidade, abrindo a mente das pessoas, libertando as pessoas através do conhecimento, que você forma uma geração mais saudável. Eu costumo dizer que assim, a gente tem que pensar nas pessoas como pessoas saudáveis para a comunidade, que somam com a comunidade, e não pensar em pessoas que vão depender da comunidade. Quando você cria pessoas que não dão uma educação de qualidade, você não proporciona às pessoas a ter um trabalho de qualidade, a ter uma formação e, consequentemente, vai ganhar pouco. E se ela ganha pouco, ela vai precisar de programas auxiliares do governo e acaba ficando refém desses repasses que nós temos que não são suficientes para se ter uma vida de qualidade. Então, eu acredito, assim como você, que a educação de qualidade transforma a vida das pessoas e transforma para melhor. Cria pessoas com qualidade de vida. Agora, eu vou pedir novamente para que as pessoas deem um coraçãozinho, compartilhem, que nós vamos começar a entrar em uns dados
para responder uma pergunta que o Merval comentou sobre a quantidade de professores nas salas de aula, e por isso Jefferson acabou de entrar, Jefferson vereador acabou de entrar com a gente, ele foi uma das pessoas que mais compartilhou a live de hoje, dá um coração aí pra gente, a Irã Nilde também acabou de entrar, e nós entramos agora nos dados das folhas, eu vou me ater somente à folha de transparência de Tutóia, para a gente tentar responder umas questões. Por exemplo, você me falou que fica praticamente impossível a gente ter professores nas salas de aulas, nas escolas de Tutóia. Só que a gente voltando para a folha de pagamento de Tutóia do mês de março, eu me deparei com uma quantidade, e quando eu me falo quantidade, eu estou me referindo a matrículas. Eu me deparei a 833 matrículas recebendo salário como se fossem professores. Eu digo 833 porque são, deixa eu ver aqui, são de nomenclatura de professores, entre professores de magistério e professores de graduação, nós temos 732. E nós temos 101 pessoas recebendo salários em Tutóia com a nomenclatura de agente pedagógico comunitário. Então, somando os dois, nós temos 833 profissionais que estariam dedicados a dar aulas nas salas de aula. Mas e por que esses professores não estão na sala de aula nessa quantidade? Não daria para a gente ter professores para todas as salas? Essa pergunta eu não consegui entender ainda. Se você puder me ajudar a entender, eu te agradeço. São duas perguntas. A quantidade de pessoas por escola e essa nomenclatura, agente pedagógico comunitário. Por que eu gostaria de entender essa nomenclatura? Porque dentro dessa nomenclatura, dessa função, tem um dos maiores salários da folha de pagamento de Tutóia, chegando ali a R$ 13.006 por mês, o agente pedagógico comunitário. E eu não entendo qual é a função, porque não está escrito lá. Professor, eu sei o que é um professor, sei o que é uma merendeira, sei o que é um vigia. Mas agente pedagógico comunitário, o que ele exerce? Onde estão essas pessoas, por exemplo? Pois Manuel, assim, a pergunta deu para entender, mas minha internet que eu acho que não está legal, e aí, em vez de quando fica tipo que travando aqui, eu acho que você deve estar percebendo isso também, não sei. Bom, vamos primeiro para agente pedagógico comunitário. Lembra que eu falei agora há pouco da caixa de maribondo? Aqui é outra caixa de maribondo, viu? Que nenhum prefeito quer mexer porque realmente é uma situação complicada. Vamos do início. O que acontece? Na primeira gestão, se não me engano, foi em 96 que aconteceu esse concurso, na gestão do ex-prefeito Egídio Júnior, no primeiro concurso para a escolha de profissionais da educação, foi esse concurso de agente pedagógico comunitário. Por que essa nomenclatura? Porque na época não tinha professores formados, nem poucos professores formados, como normal, como a conexão do Merval está um pouquinho lenta, mas ele já está recuperando, enquanto ele... Oi? Está travando um pouco. Pode continuar, Merval, estou te ouvindo agora. Sim, então nessa época foi feito esse concurso. Eu fui aprovado, na época também, se não me engano, em 46º lugar. Por algumas situações não fui assumir, nunca assumi, mas eu era para ser agente pedagógico hoje. Foi feito. Ia bem ganhando 13 mil, está ganhando melhor do que o professor concursado, que eu vi que a média de salário de professor é 3 mil. O que acontece? Isso é por uma consequência de fatos. Na época, esses professores, todos eles, foram os primeiros concursados no município de Tutóia, então aí soma quinquênios, somam graduação, pós-graduação. Então, se tem, eu acho que é mais de 25 anos, então eles têm 25%, tá? E aí vem a graduação, pós-graduação, e eu não sei se alguns têm mestrado. Só que há um problema muito grande, porque a lei nunca foi aprovada, não existe uma lei para definir as funções de agente pedagógico comunitário. Então, em alguns governos anteriores, se igualou ao mesmo salário dos professores de magistério, e aí ocupa as mesmas funções, com os mesmos proventos, aí que você diz que é os maiores salários, porque realmente são os primeiros, tá?
são os primeiros. O governo anterior a esse que nós estamos aqui tentou resolver essa situação, tá? Tentou resolver essa situação, e aí foi uma ação muito impopular, gerou situações negativas assim, na visão política, e aí se resolveu deixar constar. O prefeito atual disse que não vai mexer, mas é uma situação complicada, porque não existe regulamentação para o cargo, e o sindicato já propôs e vai propor novamente. O que se faz que dava para resolver essa situação? Extinguir o cargo, e segundo os nossos advogados, quando se extingue o cargo, se aproveita no cargo mais próximo, que seria o cargo de professor. E aí estava tudo certo. Mas como a maioria desses professores estão já se aposentando, e acredito que daqui a 5, no máximo 6, 8 anos, não haverá mais agente pedagógico, porque todos eles estão se aposentando, o professor, o gestor, ele não quer mexer nessa situação, porque realmente é uma coisa muito complicada. Já deu muita dor de cabeça, mas a resposta para a quantia do salário, né, que é razoável, um pouco maior do que os outros, se dá por conta disso. Quanto ao número, Emanuel, tomando agora professores e graduados, a gente tem 833. Tudo bem, se essas pessoas não querem mexer, mas a gente vai aproveitar, estão dentro da função, estão exercendo sua função. Se nós temos 833 pessoas voltadas para a educação, que aí ou é professor ou agente pedagógico, eu só estou dentro dessas duas nomenclaturas ali. Quantas escolas nós temos hoje em Tutóia? E dividindo, se nós temos ali 70 escolas, dariam de mais de 10 professores por unidades. Só que a gente sabe que, por exemplo, na da Estiva tem 2 salas. Eu precisaria de 2 professores, ficariam 8 livres para as demais escolas. Como é que é feita essa divisão? Você tem uma visão hoje de como é feita essa distribuição dos recursos humanos para que todas as escolas não fiquem sem professores, já que nós temos ali na folha de pagamento essa quantidade de professores? Bom, existe uma... Nós estamos em média, se não me engano, 76 escolas. Parece que 76 escolas. Há um grande problema também que a CEMED enfrenta e o sindicato acompanha também, que isso aí só pelos professores. Agora existe um número razoável de professores fora da sala de aula. Alguns que estão cedidos para outros cargos, isso é número pouco. Mas existe muitas pessoas com licença prêmia, com licença sem remuneração, existe outros com problema de saúde. Nós temos uma gama muito grande de profissionais com problemas psíquicos que estão acompanhamento profissional fora da sala de aula. Então, esse número ele não corresponde exatamente aos professores próprio ativos, né? Existem muitos professores realmente que estão fora da sala de aula por alguma razão ou outra razão. E até a Secretaria de Educação nos informou, e parece que já está acontecendo, eles fizeram agora uma junta médica para avaliar algumas situações, né? Independente dos laudos que vem, aquela coisa toda. Existe também alguns professores já que ultrapassaram a idade, e aí, por conta de falta de repasse do INSS, o valor da aposentadoria vem muito inferior, e essas pessoas estão ali numa licença prêmio, ou estão na secretaria, cedido, porque não tem mais condições físicas nem mental de estar na sala de aula. Então, se você for fazer essa somatória todinha, aí nós temos um número bem considerável para subtrair desse total. Essa quantidade de profissionais a gente conseguiu entender um pouco ali pela tua explicação. Mas aí me volta uma outra questão. É uma responsabilidade da Secretaria de Educação. Então, quando você pega uma pasta dessa, você já sabe da problemática. Então, você não pode deixar os seus problemas que você tem ali na mão para resolver atrapalhar a tua qualidade que você precisa entregar. Porque se você só trabalhar ali na problemática e usar essa problemática na sua justificativa, você não vai conseguir entregar um resultado melhor.
A problemática a gente sabe que existe. E quando você se propõe a ser um secretário de educação, você está se propondo a resolver esse problema, porque você vai só deixar ele para a próxima gestão, então você não é a pessoa indicada para o cargo. Eu costumo dizer o seguinte: tudo é uma questão de você analisar a situação e gerir os problemas, trazendo soluções. Eu entendo que cada caso é um caso, mas eu entendo que também existe a possibilidade de você, as pessoas que não podem mais trabalhar e estão com problema no salário, você resolve essa parte, tira esse problema tanto da sua gestão quanto da vida da pessoa, porque eu imagino, se uma pessoa já está no momento de se aposentar e pelo não recolhimento do INSS não consegue ali, é uma culpa de quem? Foi ele que não recolheu ou ele passou o tempo inteiro trabalhando para a prefeitura e a prefeitura não recolheu o INSS dele para que quando ele se aposentasse está tudo legalizado? É uma questão de você analisar a tua gestão. Eu estou falando enquanto gestor municipal. Só pegar uma secretaria para você dizer que você é secretário e não dar respaldo, não dar soluções aos problemas, a gente sabe que não é a melhor pessoa para gerir uma secretaria. Se tratando de dinheiro, vem muito dinheiro para a Secretaria de Educação, muito dinheiro. Eu peguei um dado só falando de salários de professores. Nós temos aqui, só com essas 830 pessoas, nós temos um gasto mensal na nossa folha de R$ 4.734 por mês. É muito dinheiro que nós temos para uma folha que não está suprindo a qualidade do ensino. Eu não estou colocando a culpa nos professores. Muito pelo contrário, eu estou dizendo que diante de toda essa problemática que nós temos pessoas guerreiras que estão ali. Eu conheci o professor lá da nossa escola, pessoalmente vi um dia lá com ele em sala de aula, tem que ter muita garra, a pessoa realmente tem que ter muita amor à profissão, tem que chegar em casa e descarregar, porque você tem todo um conjunto de situações ao seu redor que você tem que ter muita sanidade. Então, assim, eu não estou colocando a problemática nos professores, eu estou dizendo que a secretaria tem que pensar melhor em resolver essas questões e não ficar protelando, porque quando ela protela o problema também e não traz soluções. E aí, se a gente for analisar um pouco mais dados, eu coloquei aqui também uma questão para te perguntar, que você está dentro do processo, consegue de repente tirar essa dúvida para mim. Por que que algumas categorias têm sempre um ou dois salários que são assim 3 vezes mais do que todo o restante? Por exemplo, eu peguei aqui, vou citar um aqui para você que me chamou bastante atenção, de professor também. Eu tenho um professor graduado em 40 horas que ele recebe R$ 14.000. Ele só perde para o salário do prefeito. Só que todos os outros professores recebem bem abaixo disso. E eu vi que cada nomenclatura de função tem sempre uma pessoa que recebe um valor muito alto. Essa pessoa, existe um coordenador de cada função? Que explicação a gente teria para ter essa discrepância em sempre um, dois ou três, no máximo, que tem assim um salário altíssimo e os outros tudo menor? Será que só um professor entrou e continua nativo até agora para ter esse salário tão grande? 14 mil, Jadeias, exatamente. 14.095 reais é um salário de um professor graduado de 40 horas. Eu fiz essa pergunta que nem em São Luís a gente tem esses topos de salário. Se você entrar agora na folha de transparência de Tutóia e você colocar lá cargo professor, você vai encontrar na folha de março esse dado. Aí eu fico me perguntando assim, qual que seria a justificativa para ter essas discrepâncias dentro das mesmas categorias, se a maioria das pessoas tem o mesmo tempo de... Eu não vejo muita explicação, eu gostaria que alguém me ajudasse a entender. É meio complicado, mas aí eu te pergunto, se professor tem como ser verificado se ele tem duas matrículas de, por exemplo, uma de 30, uma de 40? Não, isso já me questionaram várias vezes. Outros professores que eu conversei já me perguntaram e não. Isso aqui é matrícula. Se esse professor tiver outra matrícula, ele tem outro valor. Tudo que eu falei aqui é relacionado a uma matrícula. Um amigo meu que é professor em São Luís também me questionou isso. Não é juntando várias matrículas, não. Isso aqui é uma matrícula só. Ali aparece numa linha só a pessoa recebendo esse valor. Se hoje você ser professor nessa categoria, chegando no nível dele, é mais válido do que você ser prefeito. Porque prefeito você tem toda essa carga de trabalho na tua cabeça. Professor, você só está ali com 40 horas
na folha de Utóia ganhando 14 mil reais. Eu sei quanto cada professor por nome ganha. Eu sei o teu salário, o seu salário de todo mundo, porque essa informação ela é pública. É só entrar na folha de transparência de Tutóia que você vai ter esses dados. Mas essa discrepância me chama a atenção. Pois é uma situação que a gente não pode nem julgar, porque a gente não sabe exatamente se esse cidadão é doutorado, o que é. Precisa ser investigado, né? E aí precisa ser investigado, alerta é boa, porque aí acende aqui a gente fazer uma busca, fazer tentar dar uma resposta, mas também, para mim, não vale julgar de imediato, porque ninguém não sabe a realidade realmente, mas eu já anotei aqui para a gente fazer uma investigação e ver quem é, do que se trata e observar se há realmente aí uma justificativa, né? Só para você ter uma ideia, ó, é professor graduado, 40 horas, a folha de pagamento é o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica. Tem um único professor que recebe R$ 14.095,58 na folha de pagamento do mês de março. Todos os outros professores da mesma graduação, com a mesma carga horária, no mesma folha de pagamento, tudo, recebe de 11 mil, 10 mil, 9 mil para baixo. Esse é o único que tem, eu não sei se ele é o mais velho. Agora, o que me chama a atenção é que vai tendo assim, 14 mil, 11 mil, 10 mil, 9 mil, 7 mil, 6 mil, tudo nessa mesma nomenclatura que eu estou te falando. 5.800 é o que eu estou vendo aqui, deixa eu ver se tem salários mais baixos. Isso eu estou falando de professor graduado, 40 horas. Então, nós temos aqui o salário mais baixo dessa categoria é 3.600, ou seja, enquanto na mesma carga horária, mesma graduação, mesma folha de pagamento, eu tenho um professor recebendo R$ 3.628,39, eu tenho um único no topo que recebe 14 mil. É uma discrepância muito grande. Eu não estou julgando, como você disse. Só que chama a atenção da gente isso. E eu observei esse detalhe que ele se repete em vários cargos. Por exemplo, se você muda de vigia, tem sempre lá um que recebe esse topo. Se você muda para diretor, que tem vários níveis de diretores, também é a mesma coisa. Não sei se isso só acontece nessa gestão, porque eu não cheguei a analisar a gestão anterior. Manuel, um participante aqui falou aqui, o nosso amigo Paulo Sérgio, professor Paulo Sérgio, falou uma coisa aqui que realmente, meu amigo Paulo Sérgio, que pode acontecer. A Prefeitura Municipal de Utóia, ela paga o 13º salário integral na data do aniversário. Tá? Então, a gente tem que observar se esse valor vem dos meses anteriores ou se é apenas no mês de março, porque tem essa situação que é pago o 13º salário de forma integral no mês do aniversário. Nesse instante, olha só, eu tenho aqui professor, eu vou te dar essa resposta já, em um minuto. Esse dado que eu te passei de R$ 14.095, ele foi pago no mês de março. Eu vou ver se essa mesma pessoa recebeu no mês anterior o mesmo salário, que aí eu já te digo se tem relação. Por exemplo, eu vou selecionar aqui o mês de fevereiro e vou consultar o mesmo nome que recebeu os 14 mil, para a gente consultar e só tirar essa dúvida. Fevereiro, essa pessoa recebeu 7 mil, tá? Tem fundamento o que você está falando. Nós temos que ser justo. Fevereiro recebeu 7 mil. Agora, no mês de janeiro, recebeu 10 mil. No mês de janeiro, recebeu 10.170. Aí, no mês de fevereiro de 2023, recebeu 7.646. E no mês de março, recebeu os 14 mil. Você dobrou o salário de um mês para o outro. Pode ser que tenha fundamento, tem que analisar caso a caso. Eu acredito que em janeiro, se não me salva a memória aqui, em janeiro houve o texto das férias, né? Parece que foi isso, o texto das férias. Pode ter sido também esse aumento de 10 mil. Pode ser também. Pode ser. O que é legal nessa live que nós estamos fazendo aqui é que nós estamos tirando dúvida, porque isso era uma dúvida para mim. Isso aí, de repente, a gente consegue desmembrar aqui. Então, esse é o grande lance da gente estar conversando com quem está dentro, com quem só vê os dados, para que a comunidade tenha essa informação. De repente, essa informação chega na comunidade de uma forma distorcida. E o nosso papel aqui é levar a informação correta para a comunidade. E aí, nesse sentido de levar a informação correta para a comunidade,
A folha de transparência, o portal de transparência de Tutóia, ele é público para todo mundo acessar. Então, as dúvidas que forem surgindo para vocês que assistem essa live, procurem o portal de transparência de Tutóia e tirem as dúvidas. O site é transparência, sem o acento, né? transparência.tutoia.ma.gov.br. Ali você coloca o nome da pessoa ou o cargo da pessoa e você vê, você pode consultar mês a mês como acontece ali. Então você vai tirando as dúvidas. Bom, continuando a questão de dados, nós temos aqui, nós temos ainda uns 5 minutos de live, eu vou tirar algumas dúvidas, eu vou pular alguns assuntos direto para você, falar sobre os salários dos professores, essa questão que gerou a greve, porque agora a gente já está com um número maior de participantes. Fala para a gente, somando a esses recebimentos que nós temos aproximadamente, só que tem um detalhe. Na folha de pagamento de Tutóia, sempre manteve a média de 6 milhões para a educação. Isso não mudou. Não importa ali o mês, se alguém recebe mais ou menos, é nessa faixa aí de 6 milhões. E que a média de salário de professor de Tutóia ali fica em 3 e pouco. Considerando essas informações e o reajuste que foi aprovado pelo Ministério da Educação, como que vocês receberam essa informação e como que gerou essa greve hoje em Tutóia? Quais são as explicações que o poder público passa para vocês? O que vocês conseguem ter mais clareza? Fala um pouco para a gente desse movimento que está acontecendo em Tutóia agora. Pois é uma novela, né? E essa novela não está acontecendo só em Tutóia, é no Brasil inteiro. Sempre no final do ano, ali, no finalzinho, já para entrar o ano seguinte, o MEC estipula, conforme os cálculos de arrecadação, e faz seus cálculos e estipula ali o reajuste do salário do magistério, que para o ano de 2023 foi de 14,95%. A CNM, Confederação Nacional dos Municípios, discorda desse percentual por entender que não tem amparo legal, porque se baseia numa lei que ela já foi revogada, tá? Isso é um entendimento. A União defende que seja os 14,95% e é o principal defensor do professor. A Confederação Nacional dos Municípios discorda. E aí começou uma briga a nível nacional. Algumas cidades já no país afora aí já ganhou, o município já ganhou, né? O município entrou com ação porque eles entendem o seguinte: esse cálculo é feito em dezembro, mas a atualização é feita somente em abril, tá? Com base na realidade daquele momento. Quando veio essa atualização agora, segundo as informações, depois a gente foi constatar, caiu o número, valor aluno anual. Caiu, eu sei que em média ficaria em média de 9 o reajuste, conforme esses novos cálculos, e a queda da arrecadação, e aí foi feito esse novo cálculo, daria 9,76%, que foi proposto para a gente ontem, a gente levou em assembleia hoje, e a categoria não aceitou. O município está entrando contra a União, tá? A gente entra contra o município, né? E o município entra contra a União, pedindo que eles alegam que a União não pode propor um evento que gere despesa para o utente, sem ele arcar com essa despesa, né? Só que a gente sabe que a União, quando o município não tem condição de pagar aquele valor aos professores, a União complementa. Só que a União complementa da seguinte maneira: eu tenho que constatar que você realmente está precisando. Como é que isso é constatado? Feito fiscalizações, vem uma comissão fiscalizar e tudo. E uma das coisas que eles não querem encontrar é uma folha inchada de contratados, de pessoas contratadas. E constatado isso, essa ajuda, ela é negada. É aquele negócio: como é que tu está pedindo ajuda, que tu não tem condição de fazer isso aqui, se eu te vejo lá no barzinho tomando uma cerveja? Como é que você não tem condição de pagar os professores se tem essa folha gigantesca aqui? Eu não sei se é do conhecimento de todos, mas a Secretaria Municipal de Educação de Tutóia agora, ela citou uma empresa
terceirizada para prestar serviço para a educação no valor de 11 milhões, tá? 11 11 milhões milhões. por mês? 11 milhões, acredito que eu acho que acredito que é Contrato mensal. inteiro. Eu não sei, não deve ser por mês. Eu não tenho essa informação exatamente. Mas porque hoje é um serviço terceirizado, né? É uma maneira que encontraram aí de fazer as coisas legal. Então, serviço terceirizado na educação. Aqui eu não quero deixar bem claro que eu não estou contra quem é contratado, que todo mundo precisa de um contrato, todo mundo precisa de uma renda, mas que seja feita de forma responsável, pelo menos daquelas vagas que se precisam, porque a gente sabe que não é isso. Pode ver que a metade dessa Então, folha aí são pessoas que nesse não estão na caso, sala de aula, são pessoas que não prestam serviço, pessoas que estão lá no Rio de Janeiro, pessoas que estão não sei aonde, não sei aonde, não sei aonde. Então, se incha dessa forma e não tem condição de pagar aqui o piso salarial. Então, o MEC não vai ajudar, não vai passar essa contrapartida. Então, estamos nessa briga. Nós tínhamos, só para finalizar, nós tínhamos um acordo no mês de fevereiro que era para ser cumprido no valor de 14,95%. Deixou o mês passar, no dia 2 de janeiro, de maio, nós fomos chamados a dizer que não tinha condição, ou seja, um calote total. Então, agora, a negociação é feita somente com a presença do senhor prefeito e que realmente apresente uma maneira do reajuste que os professores votaram em assembleia, aprovaram o reajuste de 14,95%. Porque, Manuel, se você abrir mão agora, no final do ano, quando fizer o novo cálculo do novo piso, vai ser feito em cima do valor que eles nos oferecem. Ou seja, se permanecer hoje, vai ser feito em cima de 5,79%. Então, isso vai ter perda até o final das nossas vidas e até a aposentadoria. Então, mas antes você sofrer um pouquinho agora e garantir esse direito para o futuro. Eu concordo contigo quando aí eu volto de novo àquele ponto, gestão. Se você prejudica uma categoria para beneficiar outra, nós estamos vendo aqui claramente que a máquina foi inchada pelo contrato, pela terceirização, e o professor, que é o que a gente precisa, que tenha uma qualidade de trabalho melhor, está sendo prejudicado. Eu privilegio uma parcela e eu vou sacrificando ali um pouquinho a outra e ela vai segurando um pouco ali as pontas, eu vou negociando. Eu entendi aí a dinâmica do que tá acontecendo na nossa gestão municipal, né? E aí só os professores que vão sendo chicoteados mês a mês. A gente tá rindo porque a situação assim é desesperadora, né? A gente entende a problemática, a gente assim tá bem claro na nossa frente o que está acontecendo e a gente tem que ir seguindo o rito ali legal e trabalhar os nossos direitos. Mas é isso, Merval. Eu gostaria de pedir as tuas considerações finais. Antes disso, eu queria agradecer todo mundo que participou da live, que comentou. Olha, nós temos muito mais dados para a gente conversar, mas infelizmente uma hora passa muito rápido uma hora. Mas assim, ainda ficamos com alguns assuntos aqui pendentes, como por exemplo, transporte de alunos do ensino fundamental, transporte de alunos do ensino médio, merenda, alimentação que a gente tem. O que mais que eu tinha colocado aqui? Verbas para escolas, que caem direto para a escola. Tem uma série de repasses que, se você for analisar quanto que a Secretaria de Educação recebe por mês, é uma verba gigantesca. Então, acreditamos que uma gestão dessa verba melhoraria muito a qualidade de vida de professores, de alunos, de pai e da sociedade como um todo. Então, num outro momento, eu vou convidar de novo ou o Merval ou qualquer outra pessoa que queira, de repente, alguém da Secretaria de Educação vir conversar com a gente, tirar dúvidas, esclarecer. Fica o nosso convite aqui. E, Merval, muito obrigado pela sua participação. Gostaria de que você fizesse as suas considerações e seus agradecimentos aí para a galera que nos assistiu. Bom, primeiro agradecer a oportunidade, né, Manuel? E parabenizar pelo teu trabalho aí, está tendo êxito, está tendo repercussão. E hoje nós temos uma ferramenta que antes ninguém tinha, que são as redes sociais, né? Tem seus lados maléficos, mas também tem seus lados benéficos. As redes sociais, ela está aproximando o povo dos acontecimentos. E essa minha participação aqui pode ser também
a participação de qualquer professor, qualquer pai de família, qualquer cidadão que sabe se expressar, que gosta de se expressar e trazer sua opinião para o debate, para uma sociedade melhor. Gente, nós não temos mais tempos, nós não temos mais saúde para aceitarmos as coisas como ela vem acontecendo. A gente tem que se unir. Tutóia é grande, Tutóia é assim como se fosse uma flor que está pedindo socorro para desabrochar. Aqui tem estrutura financeira, turística, estrutura para melhorar a educação, estrutura de bons esportistas. Tutóia está precisando de alguém que realmente tem amor por essa cidade, que não faça aquela política antiga, ultrapassada, né? Que não tem mais vaga, não tem mais vez sobre essa política antiga. A política hoje ela tem que ter visão empreendedorística, ela tem que ter, primeiro, acima de tudo, humanidade. Você tem que se colocar no lugar do outro, entender a situação do outro, para que você possa fazer uma gestão. E ter conhecimento técnico também, que se você não tiver, você vai começar a errar, e errar, a gente paga. Cada regra da secretaria é multas e multas e multas. E é isso que eu tenho a agradecer. Eu gostaria muito, muito, muito que outros participassem, que outros enriquecessem esse discurso, não só aqui na live, mas em sindicatos, na praça. Amanhã nós estamos lá em frente à prefeitura com o movimento de greve, tá? Pedimos a colaboração, a compreensão, o apoio de toda a sociedade tutoiense, porque não é a primeira vez que isso acontece. Lá na outra gestão do atual prefeito, com todo respeito, não estou aqui demagogiando ninguém, mas aconteceu a mesma coisa. Aconteceu a mesma coisa. Mas, infelizmente, o povo tem a memória fraca, mas a gente está aqui para lembrar e fazer o que tem que ser feito, tá bom? Um grande abraço e valeu, e sempre que precisar pode contar comigo. Merval, eu te agradeço muito, eu gostei bastante do nosso papo, foi muito esclarecedor, é aquilo que a gente volta a dizer de novo, nós estamos aqui para levar a verdade às pessoas. A gente pega números, a gente conversa, mas a gente tira dúvidas também reais. Então, o convite que o Merval fez, eu estendo a qualquer pessoa que queira participar comigo de live, escolhe um tema sobre Tutóia e a gente vai conversar. Só me chama um pouco antes porque eu gosto de estudar o tema um pouco mais a fundo para eu vir conversar aqui. E eu gosto de estudar dados, números, situações. Eu não estou aqui dizendo que ninguém é melhor do que ninguém, dizendo que o trabalho da secretária Deise, ou o trabalho da secretária Paloma, ou o trabalho do secretário Alexandre está ruim. Eu estou analisando dados e situações. Se o nome deles é quem representa a pasta, são as pessoas para quem a gente direciona os nossos questionamentos e também estende os nossos convites. Assim como o professor Merval veio, já veio o vereador Fernando Amaral, a próxima semana vem o vereador Jefferson conversar com a gente sobre saúde. Eu estendo o convite aos nossos secretários. Eu acho que são pessoas, assim, as pessoas mais indicadas para tirar as dúvidas para a gente, responder à sociedade. Quando o poder público se aproxima da sociedade, a sociedade só tem a ganhar. Porque a sociedade se sente privilegiada, a sociedade se sente respeitada, tira a dúvida da sociedade, a sociedade ajuda o governo a governar melhor. Eu costumo sempre dizer, gente, unidos nós somos mais fortes. A gente elege a administração pública, mas nós também ajudamos. Então, conversa com a gente, visita nossas comunidades, visita nossas escolas, conversa com o nosso gestor, faz reunião com os pais, com os alunos, participa da comunidade. Você vai ver a diferença que você vai trazer para o resultado do seu trabalho. Então, parabéns, muito obrigado. Desejo uma ótima noite a todos vocês, todo mundo que participou aqui. A gente se vê na próxima quinta-feira com o nosso vereador Jefferson falando sobre saúde, que também é um outro tema que a gente precisa esclarecer para a população, né? Tá certo, então. Boa noite. Vou estar ligado aí na quinta-feira. Até mais, gente. Falou, tchau, tchau.